Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Culto online, e nós estamos chegando hoje ao nosso quinto encontro, quinto ou sexto, já perdi as minhas contas, porque algumas mensagens não foram ministradas por mim, né? Tivemos uma mensagem com o nosso irmão Jefinho, uma mensagem com a nossa irmã Ariane, somadas as minhas mensagens também, a série Família para Sempre chega, se não me engano, a nossa sexta reflexão, quinta ou sexta reflexão, confesso que já perdi aqui as contas. Mas quero dizer para você que essa é a nossa penúltima reflexão da nossa série Famílias para Sempre, celebrando, agradecendo a Deus pelas nossas famílias nesse mês de maio, como nós fazemos tradicionalmente todos os anos, não é verdade? E nesse momento em que nós iremos começar o nosso culto online, eu quero orar por você, orar pela sua família, pedindo que Deus esteja trazendo paz e graça ao nosso meio e às nossas casas. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela possibilidade que nós temos de entrar na sua presença nesse momento. Seja aqui pelo culto online, seja pelo culto presencial. O meu pedido é que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, aos corações das nossas famílias. Abençoe o nosso povo, abençoe as nossas casas. É o que nós te pedimos, ó Pai. Esteja restaurando a paz, esteja trazendo, ó Deus, um ambiente de amor e de presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar com vocês lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo de número 13 também, sobre o tema Restaurando o que foi perdido. Restaurando o que foi perdido. Diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. E hoje estou usando aqui a tradução do João Ferreira de Almeida, né? Uma tradução mais tradicional, então eu acredito que a sua linguagem deva caminhar muito próxima da minha, não é? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Quero falar com você um pouquinho nessa noite sobre restaurando o que foi perdido. Nós temos aprendido, meus irmãos, que família é, antes de tudo, uma grande bênção de Deus, não é verdade? É um agente de força. E a família, ela nos fortalece em cada estágio da nossa vida, né? Nos tempos difíceis, também nos tempos alegres, por que não? A família, ela é sempre uma dádiva de Deus para nós. Uma família forte, uma família saudável, ela gera filhos fortes na sociedade, ela influencia a sociedade para o bem. Que é uma prova disso, meus irmãos, eu sou casado com uma professora, né? Talvez vocês também sejam da área da educação, mas se você não é, filho você tem, talvez, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a prova disso que eu estou falando para você é que qualquer professor, ele consegue avaliar se uma família está bem ou mal segundo o comportamento das crianças, dos filhos. Tá vendo como a família ela é importante em nossas vidas? As crianças, quando um professor vê o comportamento de uma criança, ela sabe se aquela família é uma família saudável ou uma família com problemas. Meus irmãos, o contexto familiar ele nasce então na criação do homem. E nós aprendemos em reflexões passadas que já no Novo Testamento, na casa e nos templos, as famílias elas eram muito abençoadas. Então, meus irmãos, eu quero dizer que, com isso, que no passado, na igreja primitiva, na casa e nos templos, as famílias eram muito abençoadas, porque os templos eram compostos de famílias
e as famílias elas representavam o templo, não é verdade? Então a igreja e a família, elas são instituições criadas por Deus e são instituições que estão sempre ligadas uma com a outra. Ambas nascem no coração de Deus. E o que eu quero destacar, que eu não destaquei no nosso último encontro, é que a família e a igreja precisam de uma interação. A família depende da igreja, a igreja depende da família. É muito importante, meus irmãos, que as famílias estejam na igreja, que as famílias participem do culto, que as famílias estejam inteiradas, ou unidas dentro da igreja, fortalecendo o seu espiritual. As famílias são fortalecidas dentro da igreja. Uma família fora da igreja acaba enfraquecendo. Uma família que não participa dos cultos, uma família que não ora junto, uma família que não ouve a palavra junto, ela vai enfraquecendo. E essa é uma realidade bíblica. Lá em Atos, no capítulo 2, diz que as igrejas eram fortes e as famílias eram fortes, porque as igrejas eram compostas de famílias e as famílias compunham as igrejas. Por isso, igreja e família eram instituições fortes ali em Atos, no capítulo de número 2, porque uma é interdependente da outra. E nós vemos isso muito claramente nos dias atuais, onde muitas famílias têm enfraquecido ao ponto de se dissolverem, porque muitas vezes elas não estão inseridas nesse contexto de igreja. Eu não estou dizendo para você que famílias que estão na igreja não possam ter problemas, elas terão. Mas se a família está na igreja, a família leva a sério os ensinamentos de Deus, a família pratica dentro de casa aquilo que Deus ensinou, é muito mais difícil que essa família morra, que essa família padeça quando os problemas vierem contra ela. Meus irmãos, a família ela também é um lugar de proteção, Quando as crianças são pequenas, uma das coisas que as crianças mais gostam é de dormir na cama dos pais, Porque ali elas se sentem protegidas. E será que você se lembra disso? Será que você fazia isso? Você dormia ou ia para a cama dos seus pais? Isso não é uma cena difícil de se ver. A criança ela se sente protegida quando ela está ali na cama dos seus pais. E isso traduz uma realidade verdadeira. Fora dos muros das nossas casas, há perigos por todos os lados. E é dentro da família, é dentro do contexto familiar que nós nos sentimos protegidos. Então viver em família não é uma tarefa fácil. Eu não estou dizendo isso para você. Nem sempre é fácil viver em família. Formar uma família saudável no meio de um mundo doente é uma tarefa extremamente difícil. É uma tarefa muitas vezes quase impossível. Mas eu quero dizer para você que, todavia, com Deus, é sim possível formarmos lares saudáveis. Se vivemos a palavra de Deus, é possível a gente superar um cenário caótico do mundo, os problemas do mundo, as crises que o mundo tem enfrentado e termos famílias felizes. Mas como, pastor? Como que a minha família pode ser saudável? Como que a minha família pode ser forte no meio de uma sociedade tão depravada, tão afundada em pecados? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você nessa noite, o primeiro passo que nós precisamos dar para restaurar o que foi perdido dentro da nossa família é reconstruir as pontes. Muitos lares, mesmo lares de crentes em Jesus, como eu estava dizendo agora há pouco, não são realmente lugares seguros. São lares que estão se desmanchando diante dos problemas. E esse, meus irmãos, é o fruto de uma família onde há coisas que não foram ditas, Muitas vezes, quando as famílias estão sucumbindo, elas estão morrendo, elas estão perdendo suas forças, é porque relacionamentos foram quebrados, relacionamentos foram fragilizados com o tempo, com problemas que foram surgindo e nada foi feito a respeito disso no dia a dia. Existe uma expressão
que se torna uma verdadeira bênção quando ela é dita sem ódio, né? Quando ela é dita sem barreiras no coração. Que expressão é essa? A expressão precisamos conversar. Eu não estou falando precisamos brigar, né? Porque muitas vezes dentro de casa as pessoas elas querem brigar e não conversar. Mas quando as pessoas conseguem dentro de casa dizer isso uma para outra, sem trazer o peso da briga, precisamos conversar. As coisas têm 90%, 99% de chance de se acertarem. E eu pergunto para você nessa noite, você tem liberdade para usar essa frase dentro da sua casa sem uma briga começar? Você consegue virar para sua esposa e dizer assim, precisamos conversar. A sua esposa ela consegue virar para você e dizer, precisamos conversar. Você diz isso para os seus filhos dizem isso para vocês, precisamos conversar, sem que uma guerra comece dentro de casa. Meus irmãos, isso é extremamente importante. Existem 3 fundamentos que podem sustentar os relacionamentos familiares. Nós vimos no nosso texto bíblico de hoje, não é? A esperança firmada em Jesus, o amor baseado em Deus e a fé baseada na Bíblia. A fé baseada na Bíblia, a esperança firmada em Jesus e um amor baseado em Deus. Com essas 3 coisas, você consegue sentar com sua família, conversar a respeito dos problemas e resolver com maturidade. Com maturidade. Muitas famílias estão perecendo porque falta maturidade cristã. Com essas 3 coisas, com a fé baseada na Bíblia, uma esperança firmada em Jesus e um amor baseado em Deus, você resolve qualquer problema que possa estar afetando a sua casa com maturidade cristã. Então, restabelecer pontes é importante. Pontes, meus irmãos, elas ligam um lado e o outro de um abismo, não é verdade? Nós temos ali um abismo, ou seja, aquilo que separa um lado de outro, e aí nós construímos uma ponte por cima. Às vezes as brigas, os problemas, elas formam abismos entre você e o seu familiar. E é necessário que pontes sejam construídas sobre esse abismo para que relacionamentos não sejam quebrados, para que a gente não comece a ficar afastado um do outro. E essas pontes devem ser entendidas como diálogo, como uma conversa sempre baseada nas orientações de Deus. Amém? Em segundo lugar, para a gente poder ter uma família saudável, para a gente poder restaurar aquilo que foi perdido dentro de casa, nós precisamos restabelecer conexões. Para que isso aconteça, a primeira coisa a se enfrentar com sinceridade são os problemas. Esse não é um trabalho para covarde. Tem muita gente fugindo dos problemas e por isso tem muitas famílias padecendo. Quando nós fugimos dos problemas, os problemas nunca são resolvidos. Olha o que a palavra de Deus nos diz, né? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 7. Deus, ele nos dá forças para nós enfrentarmos e resolvermos os nossos problemas. Mas nós precisamos enfrentar os nossos problemas. Enquanto formos covardes diante dos problemas que nós temos dentro de casa, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. Isaías 41, versículo 10 diz: por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei, olha que lindo, e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Muitos problemas estão crescendo dentro dos nossos lares porque nós não enfrentamos de frente os problemas. Quando não há diálogo sobre os problemas, quando não há enfrentamento dos problemas, as famílias não resistem, elas não aguentam. Os problemas que aparecem dentro de casa, eles não estão ali para que você fuja deles, né? Mas eles devem ser encarados, eles devem ser submetidos a Deus em oração e então eles serão resolvidos. Você só consegue resolver os seus problemas dentro de casa
quando você tenta os resolver ao estilo de Deus, seguindo as orientações de Deus. Quando você tenta resolver os problemas dentro de casa, guiado pelo seu egocentrismo, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, na realidade você alimenta os problemas, faz com que eles cresçam, cheguem a um outro nível e você não consegue vencê-los. Mas quando você pega os problemas que aparecem dentro da sua casa e começa a tratá-los, a agir diante deles, da maneira como Cristo agiria, você vê que os problemas eles começam a ser diminuídos e eles são vencidos pelo Senhor. Fazer vista grossa diante dos problemas é uma coisa também que não resolve. Muito pelo contrário, fazer vista grossa diante dos problemas só pode fazer com que os problemas aumentem. Por isso eu te convido nessa noite a pedir sabedoria a Deus, porque ela te levará a descobrir os caminhos para que conexões sejam reestabelecidas dentro de sua casa. Amém? Talvez seja isso que você está precisando. Dentro da sua casa, dentro da sua família, reestabelecer pontes, reestabelecer conexões. Talvez os problemas dentro de sua casa já são tantos que você está se desligando dos seus familiares. Presta atenção nisso, olha, vem para cá, vem para mim. Não se desliga não, porque isso aqui resume tudo que eu disse até agora. Se você não entendeu o que eu disse até agora, é isso que eu quero dizer para você. Não deixe que os problemas em sua casa cresçam ao ponto de desligar você de seus familiares. Desligar emocionalmente, desligar espiritualmente, desligar afetivamente. Não permita. Restabeleça pontes, restabeleça conexões, porque o diabo ele vai fazer de tudo para separar você dos seus familiares. E ele começa no coração, ele começa na mente, ele trabalha as emoções, até que te desligue completamente daqueles que Deus deu para você como um presente, que são os seus familiares. Terceiro lugar, como nós podemos restaurar o que foi perdido dentro de nossas casas? Trilhando o caminho do perdão. Nós precisamos muito falar mais sobre perdão. O primeiro passo para reconstruir o seu lar é o perdão. É o perdão. Talvez você foi ferido, talvez você feriu. Você precisa perdoar ou ser perdoado. Mas uma coisa é verdade, o perdão deve ser constante dentro de casa. Meus irmãos, precisamos consertar os danos causados quando alguém é ferido dentro de casa. Nós estamos sendo influenciados pela filosofia do descartável. Você deve se lembrar, se você é mais velhinho ou velhinha, que antigamente quando uma coisa estragava, a gente consertava, não é verdade? A televisão estragava, você consertava. O telefone estragava, você consertava. Agora, com a filosofia do descartável, quando as coisas quebram, muitas vezes nós jogamos fora e compramos outro. E esse pensamento ele tem influenciado as famílias. Muita gente tem achado que famílias são coisas descartáveis, mas não pode ser. Não pode ser. Você não pode jogar a sua família fora como se ela fosse um copo de papel, um copinho descartável de plástico, daquele que você bebe guaraná. Não pode. A família, meus irmãos, quando ela começa a se quebrar, ela tem que ser consertada, restaurada, fortalecida. Se ela está começando a se fragilizar, nós vamos lá e com a ajuda do Senhor, com as ferramentas de Deus, com as orientações do Senhor, nós restauramos a nossa casa. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: sejam amáveis uns com os outros e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Você tem sabido perdoar dentro de casa? Você tem praticado perdão dentro da sua casa? Quando nós nos lembramos do quanto Deus nos perdoou, fica mais fácil para a gente perdoar também. Às vezes a gente diz assim, isso aqui eu nunca vou poder perdoar.
Mas, meus irmãos, quando nós pensamos na forma como Deus nos perdoou, não existe nada, nenhuma maneira como alguém possa nos ferir que esteja no mesmo nível como nós ferimos o Senhor. E ainda assim, Ele nos perdoou. Ainda assim o Senhor nos perdoou. E se o Senhor nos perdoou, nós também precisamos perdoar. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Colossenses 3, versículo de número 13. Meus irmãos, nós precisamos perdoar porque o ressentimento ele é um veneno contra nós mesmos. O pastor Rick Warren ele costuma dizer que guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. A mágoa ela é um sentimento sem sentido, ela é um sentimento desnecessário, ela é um sentimento doentio, como ensinam as escrituras sagradas, lá em Jó, no capítulo 5, no versículo 2, ficar desgostoso e amargurado é loucura e falta de juízo que leva à morte. Muitas famílias estão morrendo porque, ao invés de exercitarem perdão dentro de casa, estão exercitando a mágoa dentro de casa. E a mágoa é venenosa, a mágoa ela mata. E eu pergunto para você nessa noite, será que essa palavra ela se aplica a você? Nós precisamos pensar nisso com seriedade. Será que é possível que alguém de sua família tenha te ferido? Talvez ferido há mais de uma década. E isso te machuca como se tivesse sido hoje. Será que na sua família tem alguém que te feriu e essa pessoa já morreu e você ainda guarda mágoa dessa pessoa? Quero dizer para você que a amargura ela não pode mudar o passado, ela não pode corrigir o problema, ela não pode mudar a pessoa que te machucou, ela não pode nem mesmo te fortalecer. A amargura ela só te fere, ela só te machuca. Eu nunca pude conversar com alguém que estava amargurado e essa pessoa ela me disse assim, olha, eu estou me sentindo tão melhor depois que eu fiquei amargurado. Ninguém. Porque a amargura ela tritura o nosso coração e destrói as nossas famílias. Na verdade, as pessoas mais infelizes que eu conheço são aquelas que carregam mágoas dentro dos seus corações. A bem da verdade, muitas pesquisas têm mostrado que a mágoa ela é algo tão letal, ela é algo tão perigoso, a mágoa é algo tão venenoso que ela pode até mesmo causar doenças como câncer. Mágoa mata. A mágoa ela destrói a sua família, mas a mágoa ela também mata o seu corpo e a gente precisa nos preocupar com isso. Precisamos nos preocupar com isso. Marcos 11, 25 nos diz, mas quando estiverem orando, primeiro, perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que o seu Pai que está nos céus também perdoe os seus pecados. Amém? Isso aqui, meus irmãos, é evangelho genuíno. Isso aqui é evangelho raiz, é evangelho na veia. O evangelho ele é construído em cima do perdão. Somente o perdão pode manter a nossa família de pé. Aonde há pessoas, há problemas. Aonde há pessoas, há brigas. Aonde há pessoas, as pessoas se machucam. E por isso o perdão ele deve ser exercitado dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Exercite o perdão dentro da sua casa. Em quarto lugar, quarto e último lugar, para se restaurar aquilo que foi perdido dentro da sua casa, reparos são necessários. Reparos são necessários. Logo após você liberar perdão, a reparação dos erros que foram cometidos dentro de casa precisam ser feitas. Os irmãos, há algumas opções quando nós passamos por uma ferida, dentro de casa, que nós podemos dar. Algumas opções são boas, algumas não. A primeira opção é reprimir a ferida. E eu posso dizer para você que é fingir que ela não existe,
que o problema não aconteceu, e isso com certeza não funciona. Fingir que o problema não existiu não funciona, isso vai te matar, isso vai te fazer mal. A segunda opção que você tem é tentar minimizar o problema. São pessoas que afirmam que esse não foi um problema tão grave assim, como se pudessem enganar a si mesmas, né? Às vezes os problemas são graves, sim. Os problemas são grandes, sim. Os problemas te machucaram, sim. Você se sentiu ofendido ou ofendida, sim. E aí você diz, não, isso foi bobeira. E não foi. E isso em algum momento vai explodir dentro de você e a sua família vai morrer. Então você também não pode dar esse passo diante das feridas dentro da sua casa. E a terceira opção é admitir a ferida. É admitir que está doente. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que se elas pudessem, elas realmente virariam a página do seu passado. Mas será que isso é possível? Será que dá para fazer isso, meus irmãos? Eu quero dizer para você que quando um animal peçonhento te morde, uma cobra, uma aranha, você precisa ser submetido a um tratamento antiofídico. Você precisa tomar um remédio, o soro antiofídico. Mas para isso você precisa saber qual foi a cobra que te mordeu. Você precisa saber qual foi a aranha que te picou. Porque para cada aranha, para cada cobra, tem um remédio específico. Espiritualmente acontece da mesma forma. Cada ferida dentro de casa, cada ferida de relacionamento, ela vai ter um remédio próprio. Ela precisa ser tratada com seriedade à luz da palavra de Deus. Então você não pode fingir que os problemas não aconteceram ou fingir que eles não são do tamanho que realmente são, mas você precisa com muita clareza saber o que está te machucando e colocar isso diante de Deus e tratar com o remédio correto, com o antídoto correto, que são as orientações de Deus, que é agir como Jesus nos ensinou. Tratar as feridas como o mundo nos ensina que devemos tratar não vai resolver nada. É usar o medicamento errado. Aquele que toma um soro errado para a picada da cobra ou da aranha pode morrer do mesmo jeito. Então você precisa tratar as feridas dentro de casa da maneira correta. E a única maneira, eu estou te falando isso de coração, a única maneira de realmente tratar as feridas familiares, a fim de que sua família não padeça, é com seriedade aplicar a palavra de Deus dentro de sua casa. Quase todas as famílias que eu vi acabarem, morrerem, padecerem, envenenadas, doentes, magoadas, foi porque não aplicaram com força, com determinação, com liberalidade as orientações de Deus diante dos seus problemas. É fácil? Não estou falando que é fácil. É necessário. Uma quimioterapia é fácil? Não é fácil, mas é necessária. Aplicar a Bíblia dentro de casa, nos nossos relacionamentos, nos nossos problemas, exercitar perdão é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas é necessário. É necessário. E eu quero concluir dizendo para você que a maneira como nós podemos restaurar aquilo que foi perdido dentro de casa é trazendo um novo foco para a família. Para que o seu lar se torne verdadeiramente um lugar de segurança, de aceitação, é necessário que haja um novo foco. É necessário que você ajuste as lentes. Eu tenho um binóculo grandão. Às vezes eu gosto de olhar a lua com ele, olhar as estrelas com ele. Gosto muito de astronomia. E ele me dá uma visão bacana da lua, das estrelas. Mas às vezes eu olho e está tudo muito embaçado e eu preciso
regular o foco, regular a lente. E para que a gente trate alguns assuntos dentro de casa, assuntos que estão matando as nossas famílias, nós precisamos de um novo foco. Nós precisamos regular as lentes espirituais para a gente enxergar a forma correta como nós devemos tratar os nossos problemas. Jó capítulo 11, versículos 13 a 16 diz: contudo, façam um propósito. Olha como que isso aqui é lindo, esse texto. Faça um propósito de consagrar a Deus em seu coração e estender as mãos para Ele, abandonar o pecado que mancha as suas mãos e não permitir que a maldade habite na sua casa. Então, consequência, você poderá andar de cabeça erguida, sem envergonhar-se, firme, sem medo. Os seus sofrimentos ficarão para trás, como águas passadas, e você nunca mais se lembrará deles. Quando nós não regulamos as lentes, não regulamos o foco, nós não conseguimos enxergar os problemas como eles são de fato. E quando nós não os enxergamos como eles são de fato, nós não os tratamos da maneira correta e eles destroem as nossas famílias. Precisamos olhar para os nossos problemas familiares com as lentes de Deus, com o binóculo de Deus. E aí nós vamos entender como os problemas realmente são, problemas espirituais, que só podem ser tratados com o antídoto correto, com os remédios espirituais. E aí você verá que a sua família será curada, amém? A sua casa será curada. E para você ter esse novo foco na sua vida, é preciso um propósito firme em seu coração, que é o propósito de liberar e perdoar. Liberar e perdoar. Liberar e perdoar. Liberar e perdoar. Pastor, isso é difícil, mas a fonte do perdão está em Deus. Você se conectando a Deus no dia a dia, o Espírito Santo ele vai trabalhar o seu coração. E quando você menos perceber, você terá liberado perdão. Você nem terá percebido, mas o Espírito Santo ele terá tratado o seu coração. Isso não acontece de uma hora para outra. Não acontece, é um processo. É um processo de compromisso com o Senhor, de se aprofundar com o Senhor, de regular as lentes, de enxergar as coisas como o Senhor enxerga. E aí no dia a dia as coisas vão se acertando. Que a sua família seja em verdade tudo aquilo que Deus planejou para ela ser. Um lugar de abrigo, de aprendizado e de aceitação. Aquilo que foi perdido dentro da sua casa será restaurado para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o nosso Senhor, Ele não quer ver famílias padecendo, morrendo, mas Ele quer famílias saudáveis, famílias de pé. Ou melhor, famílias de joelho, que são muito mais fortes em oração. E com certeza a sua família será curada para a honra e glória do nome do Senhor. E nenhum problema será motivo de abismo entre você e seus familiares. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado por essa palavra tremenda que vem ao nosso coração. Trata as nossas feridas dentro de casa, Pai. Que possamos restaurar aquilo que está sendo perdido com a sua ajuda, com o seu remédio, com o seu antídoto. Não adianta tentarmos resolver os problemas do nosso jeito. Não adianta tentarmos resolver os problemas da nossa forma. Precisamos tentar resolver os problemas da forma do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo dará certo quando agirmos da forma como o Senhor espera que a gente haja. Louvado seja o seu nome. As nossas famílias nesse momento estão consagradas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você e sua família. Uma semana de muita graça,
de muita paz. E no domingo que vem nós encerraremos então essa nossa série Famílias para Sempre. Espero de coração que Deus esteja abençoando você e sua família. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas também não prevalecerão contra as nossas famílias, porque as nossas famílias são a igreja do Senhor. Deus te abençoe, beijo no coração, excelente semana, em nome de Jesus. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa,
Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o céu